Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Você que acompanha o podcast de Tênis Brasil toda semana sabe que muito pouco tempo atrás conversamos aqui com Patrícia Medrado, Paulo Cleto, Léo Azevedo sobre as questões do tênis brasileiro e falamos muito da necessidade da ampliação da base do tênis e, portanto, e principalmente ver o tênis nas escolas. Semana passada também conversando aqui no podcast com Sabrina Justo e Renato Messias sobre tênis feminino, novamente o tema, ampliação da base e conseguir colocar mais gente nas quadras. Então, esse podcast da semana tinha que vir à fonte e conversar com Ailton Santos, que é o coordenador nacional da Confederação Brasileira de Tênis para o projeto Jogue Tênis nas Escolas. Portanto, o homem que sabe tudo e vai contar pra gente aqui o que é o projeto e como ele tem se desenvolvido. Ailton, antes de tudo, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente no podcast. Obrigado a você, Zé, sempre abertos para poder passar para o pessoal alguns dados importantes. Desde 2008, o programa Jogue Tênis nas Escolas da Confederação Brasileira de Tênis está implantado em várias escolas do país, não só São Paulo, e do efeito pós-pandemia mostrou a vontade que a família, de uma maneira geral, tem de estar se confraternizando, de estar se socializando. Então aumentou bastante a procura do tênis no universo dos cursos extracurriculares de escolas particulares. Retomando essa questão, o porquê que a predominância é a escola particular, única e exclusivamente porque o programa passa a ser autossustentável. Existe uma realidade hoje escolar, um contraturno, cursos extracurriculares, onde a família deixa seu filho, ele faz o ensino regular e depois as escolas oferecem hoje uma gama enorme de atividades, né? A gente fala que a gente concorre com mais ou menos 30 atividades, dentre elas culturais, reforço escolar, astronomia, youtuber e por aí vai. Os cursos, que é muito legal essa pluralidade. E também é muito legal o que acontece dentro da escola, que ao lado da quadra que está acontecendo a aula de tênis, está acontecendo uma outra atividade. Se a tua aula não estiver divertida, gostosa, prazerosa para a criança, não tenha dúvida que no próximo mês essa criança já está no curso do lado que está mais divertido. Então, faça com que o professor realmente se esforce para poder oferecer, entregar para o aluno não só o tênis, mas uma atividade prazerosa, divertida, que não confunda com brincadeira, né? É uma atividade que tem um objetivo específico de ensinar o jogo de tênis em espaço adaptado, com material adaptado, utilizando o programa Play and Stay da ITF, mas com uma ludicidade embutida. O que eu acho essencial para você reter o aluno, né? A gente tem cansado de ver esse problema dessa evasão muito grande que você tem nas aulas de tênis. Mas deixa eu te perguntar uma coisinha. Como é que é o processo? Vocês procuram a escola, vocês conversam com a escola, depois vocês fazem uma aula gratuita para captar mais gente, para apresentar o projeto. Como é que funciona na prática esse processo todo? Existe um período, uma janela que as escolas se planejam, e a gente está exatamente no planejamento 2023, nesse momento de setembro, outubro, até novembro as escolas já definem quais são os seus cursos que elas vão manter e se vão colocar novos cursos, e a gente aborda essa escola com o objetivo. O programa tem 3 pilares. O primeiro e o mais forte é a formação integral do aluno. Então é uma filosofia a mais que a escola vai ter, um mecanismo a mais que a escola vai ter para atender essa demanda que ela também tem, né? O aluno no ensino regular, ele passa por esse processo. Depois a gente também tem a proposta de gerar saúde, impactar. Nós temos um parceiro, programa do Agita São Paulo,
do Dr. Victor Matsudo, 20 anos já implantado. O Dr. Victor Matsudo é uma sumidade no combate à obesidade e o sedentarismo. E ele traz dados para a gente toda hora, muito fresquinho aí, que é a estatística que uma criança sedentária corresponde a um adulto 100% sedentário. Então, é o momento que a gente tem de oferecer esporte, dele se envolver com alguma modalidade esportiva, e no caso nosso, defendendo ao nosso lado, o tênis é super importante nessa formação, porque também tem a questão da individualidade, conseguir trabalhar a sua resiliência, você contra a máquina, e o terceiro, que é o objetivo, que a gente às vezes fala muito de detecção e a gente evita isso. A gente olhar para aquela criança que é acima da curva técnico, físico, mental e direcionar essa criança para uma vida, chamar a família, primeiramente, saber se a família, sem ela a gente não consegue nada, se ela tem interesse, que ele percorra um trajeto onde o foco seria a competição, o alto rendimento, e direcionar para centro de treinamento, que nós chamamos de célula receptora. Eu ia te perguntar isso. Então existe esse já programado, e é extremamente importante existir esse segundo degrau. Quer dizer, se você detectou talentos ou pessoas muito interessadas ou potencialmente interessantes, existe um degrau assim. Exatamente. A escola, a gente trabalha predominantemente em quadras poliesportivas. Né? Raramente você tem uma ou outra escola que tem uma quadra de tênis que possa suprir a demanda da segunda fase, que a gente chama. Então, coincidentemente, a quadra de vôlei é a quadra, o tamanho, o comprimento da quadra da bola laranja, da fase da bola laranja. Então, até aí a gente consegue tocar, porque as escolas têm diversos tipos de quadra, tamanhos de quadra na realidade. Então, às vezes, fica impossível fazer uma quadra, mesmo com demarcação improvisada, uma quadra oficial. Então, a gente leva a criança até a bola laranja na escola, e a gente já conta com a participação de academias, mais academias, clubes, alguns que liberam para entrada de não sócios, que é muito particular isso, mas academias e agora condomínios, que é uma realidade nacional, a gente direcionar essa criança para a célula receptora. E quais são os requisitos? Que essa célula receptora utilize o programa Play and Stay. Porque se ele sair da bola laranja e já ir na bola oficial, anula o processo que a gente está tão almejando, que é essa retenção. Então, ele tendo sucesso, a gente consegue fazer com que a criança se mantenha no esporte. Se por acaso ele vai para uma bola oficial e passa da laranja para oficial e começa a cair muito o rendimento dele, possivelmente a evasão aumente. Então, essa sequência é importante. O pré-requisito para a célula receptora é essa, e sem nenhum custo para isso, né? Na realidade, a gente divulga as academias nas escolas próximas à sua região, para que elas depois migrem para essa célula receptora. Você falou do Play and Stay, e eu sei que muita gente está ouvindo a gente agora em casa, Ayrton, não sabe exatamente do que você está falando. Quer dizer, desse processo criado pela Federação Internacional de Tênis para o aprendizado, que é todo um estudo muito grande feito pela ITF, que ela espalhou pelo mundo todo, que é essa graduação das bolas. Então explica resumidamente para o pessoal em casa entender isso. O programa Play and Stay, ele prevê bola, a primeira fase, bola vermelha, que 25% da velocidade de uma bola oficial, e a quadra reduzida em 11 metros. Isso aumenta muito a jogabilidade. Então, uma criança, ou mesmo jogar adulto, um quadradinho ali, isso, uma bola, mas com uma bola você vai ter um tempo de reação muito maior para rebater. E a altura também da bola, ela vai ficar numa altura ideal para essa criança bater, ela não vai quicar muito alto, né? Então, depois dessa primeira fase, que é a fase sedutora, é a fase onde a gente constrói um vocabulário motor específico, noção espaço-tempo, o equilíbrio dinâmico, ela já tem capacidade de ir para a quadra laranja. A quadra laranja tem 50%, a bola laranja tem 50% da velocidade da bola oficial, e é jogada em quadra de 18 metros por 6,5. Então,
Na largura a gente consegue utilizar a quadra poliesportiva da escola, no comprimento, e na largura a gente utiliza marcadores de solos, esses de borracha, para a gente deixar uma quadra o mais próximo dessa situação, para privilegiar a pessoa que vai para a rede. Porque existe um erro aí muito grande às vezes no mercado, que é deixar uma quadra muito larga, e aí você inibe o desenvolvimento do jogo, dos fundamentos do jogo de rede, porque o cara vai lá fazer o quê? Tomar passada? Então, a gente tem, já foi previsto pelo programa, deixar a quadra com 18 para 6,5, para exatamente, a bola, que pesquisas feitas pela ITF, pela Federação Internacional de Tênis, é a bola que mais se assemelha a um jogo profissional. De adoção de estratégia, de número de trocas de bolas, de subidas à rede, enfim, tem vários itens aí que a gente pode colocar, onde os fundamentos aí já são lapidados, né? A intenção é que ele saia da bola laranja para a bola verde, com a empunhadura continental para o saque, já batendo um top spin, já batendo um slash, dominando os efeitos, tendo a capacidade de chegar na bola em uma quadra um pouquinho maior que a bola vermelha, já com um equilíbrio dinâmico desenvolvido e um padrão tático desenvolvido, né? É muito parecido. Aí depois ele vai para a quadra oficial. É a bola verde, essa bola tem 75%, é jogada na quadra oficial, mas é mais lenta que a oficial, para se adaptar. Quando ele vai para a bola verde, tem uma demanda grande do ponto de vista das pernas, porque aumenta geograficamente a quadra em 65%. Então isso também faz com que na bola laranja, voltando um pouquinho na bola laranja, a gente construa a técnica para quando ele chegar na bola verde, que muitas vezes coincide com o estirão de crescimento, a puberdade, ele já vai ter que se readaptar ao novo corpo, ele já tem adquirido a técnica para poder dar continuidade a esse processo na bola verde e aí depois para a bola oficial. Realmente é sensacional, e eu vejo até muito adulto fazendo isso, né? Hoje os adultos iniciando esse processo. Isso tem um outro programa chamado, que utiliza o programa Play Stay, que é o Tênis Express, destinado para adultos. É um curso pré-moldado, já com aulas definidas, de 9 horas, ou 6 de 1h30, ou 9 de 1 hora, onde o adulto já começa na bola laranja. Utiliza-se a bola vermelha quando ele está com dificuldade num processo de regressão para facilitar, mas logo em seguida coloca esse cara na bola laranja. Depois, dentro desse processo, ele já vai jogar na verde e na oficial. O tempo de permanência em cada bola depende do vocabulário motor. No adulto tem uma questão de estrutura corporal. Ele já está formado, ele já vem com um vocabulário motor de outras atividades no passado, então é mais rápido o processo dele de chegar na bola amarela. Voltando um pouquinho até na história do tênis nas escolas, que você está desde o começo, até anterior ao próprio projeto da Confederação, 2008 começou, mas você até antes disso já fazia. Dá alguns números aqui pra gente. Quantas escolas, não sei se é possível você tem esses números todos, mas quantas escolas, quantos alunos atingiram o processo, qual foi o sucesso disso? Me dá uns números aí para o pessoal em casa dimensionar todo esse trabalho que vocês fazem. Hoje a gente impacta mais ou menos em escolas, nas aulas regulares e evento, mais ou menos 10 mil crianças, dentro de um processo onde os professores estão sendo formados também hoje, facilitado pelo módulo escolar do Departamento de Capacitação. Já existia esse módulo escolar presencialmente, hoje a gente tem esse módulo escolar em EAD 100% à distância, onde o professor de educação física, nessa fase inicial da bola vermelha e bola laranja, é possível que ele desenvolva, mesmo sem ter sido um praticante, não tem a necessidade de ser um praticante. Obviamente que a gente estimule que esse professor, uma vez envolvido com o programa, ele aprenda a jogar, ele consiga desenvolver uma técnica e sentir a realidade do tênis para poder transmitir com mais propriedade. Mas a gente hoje impacta mais ou menos 10 mil crianças, com um número hoje de 80 escolas, porque a gente está retomando. A pandemia tirou muitos contratos, alguns contratos foram interrompidos, outros congelados, e a gente está agora voltando a retomar. Eu falei sobre escola particular, só que a gente atingiu um estágio onde
as escolas estão vindo buscar agora o programa, porque muitos pais têm visto algumas coisas, então vem um aluno, olha, eu vou pedir para o diretor, e a gente também tem dentro desse guarda-chuva as escolas e projetos sociais. A gente tem envolvido bastante nesse processo. Um exemplo que a gente dá, que eu dou, existe um projeto no Parque Vila Lobos do Augustinho, Bola Dentro, onde a gente está constantemente conversando, indo lá buscar os professores para falar um pouquinho sobre essa implantação das bolas do programa, porque, veja bem, o programa Play and Stay da ITF, da Federação Internacional de Tênis, ele é muito legal porque ele já dá as regras de um campeonato, ele já dá as bolas, ele alimentou o mercado mundial de bolas, né? As empresas foram lá e hoje comercializam essas bolas, só que você tem que construir em cima desse programa a tua metodologia, não é um método que está sendo passado pela ITF, é um programa. E aí você constrói isso. E essa metodologia você tem que colocar na mão de professores, para esse professor executar a aula e assim seduzir e manter esses alunos. Então hoje, se eu for bem franco com você, esses números não estão atualizados, né? A gente tem uma radiografia pelas as empresas gestoras parceiras do programa Jogue Tênis nas Escolas. Já existia antes, como você mencionou, antes de 2008, já existiam algumas empresas, principalmente em São Paulo, que desenvolviam seus projetos escolares. Nós fizemos uma reunião, nós nos unimos para a parceria para viabilizar várias coisas, tanto a capacitação como os eventos que hoje estão sempre lotados de crianças. A Play Tênis, onde a gente está aqui agora, é uma sede, é um parceiro, nos cede esse espaço. A gente, no último, agora em junho, que nós fizemos, extrapolou, inclusive, porque a gente cometeu aí pelo coração grande o erro de receber algumas inscrições na hora, e teve, principalmente na bola verde, teve um volume muito grande, e a gente vai ajustar isso agora para o próximo desse semestre. Existem muitas células receptoras hoje entrando, porque, veja bem, Zé, você tem uma academia, você bate na porta da escola vizinha sua para fazer uma divulgação, a escola não permite. Por quê? Porque senão ele teria que permitir todas as empresas, dos pais dos alunos fazer isso. Agora, com um programa da Confederação Brasileira de Tênis por trás disso, chancelando esse trabalho, a empresa trabalha dentro da escola para depois levar a criança para a academia, que é necessário fazer, que chamamos de célula receptora. Então as próprias academias estão se manifestando cada vez mais para ser parceira, para fazer a gente aposentou a Boca do Palhaço, por exemplo, na festa junina. O palhaço está aposentado, a gente coloca lá uma silhueta de um manequim desses de loja de moda, põe uma raquete na mão e a criança tem que acertar dentro da raquete, sem a corda, com o saquinho, e ele ganha a prenda. Então, nesse momento, está quem lá dentro? Quem é o agente? A academia parceira distribuindo vales, aulas fazendo academia e favorecendo muito a massificação, que é uma das propostas do programa. Atingir um maior número de crianças aí e seus familiares. A gente sabe que uma criança, a gente fez essa pesquisa, uma criança impacta duas outras familiares. Então, eu faço tênis, aí meu pai vai querer saber um pouquinho disso, vai brincar comigo, minha mãe vai querer, meu irmão, enfim, o número que foi trazido é de 2 pessoas, ou seja, é um grande mecanismo de massificação, além de ser também um mecanismo de detecção. Sem dúvida. Teofini, me conta uma coisa, na escola que vocês abordam, qual é a reação das crianças ao ir para a quadra, jogar? Obviamente, hoje se vê muito tênis na televisão, tem muito tênis na mídia. O tênis tem essa atração, exerce essa atração sobre a criançada? Olha, Zé, é muito desafiador o tênis, é muito desafiador. As pessoas, a gente fala de desafio ótimo, no departamento de capacitação tem esse termo, desafio ótimo, né? Deixar uma aula numa exigência não tão fácil e nem tão difícil, para estimular, para não ficar desestimulada porque foi muito fácil ou inalcançável.
E o tênis tem essa capacidade da gente equalizar isso numa aula em grupo, onde tem diversos tipos de vocabulário motor e com a mesma proposta, a mesma temática da aula, a gente equalizar, individualizando a aula, mesmo sendo desenvolvido em grupo. Então é muito desafio. As pessoas gostam de tênis pela beleza. Eu acho que tem uma questão da estética da coisa, né? Do glamour do tênis, que a gente combateu muito essa questão da elitizar o tênis. Hoje o tênis inicial, estou falando, né? Jogar tênis, o primeiro passo já não é mais elitizado. Você consegue, você vê o tênis em vários lugares. Acabei de fazer um curso para um tênis express no Sesc Pompeia, gratuito, para 18 pessoas, e agora tem acesso nos outros SESCs. Então, esses mecanismos facilitaram bastante. Os materiais, muito. Aliás, aqui, quando falamos de capacitação, o módulo escolar EAD foi patrocinado pela Decathlon, que é uma empresa que tem disparado, vamos dizer assim, materiais para o mundo inteiro. E alimentado esse mercado inicial, bolas vermelhas, as bolas do Play and Stay, uma raquete acessível, né? Vai comprar uma chuteira para o seu filho hoje, que ele vai querer jogar futebol, você vai pagar 5 raquetes, dependendo da marca que ele vai querer, que é o futebol, o esporte popular, né? Nada contra o futebol, pelo contrário, adoro o futebol. Mas o que eu acho interessante é que nós estamos conseguindo quebrar paradigmas, que o tênis é acessível. Então, quando você põe o que traz, a sua pergunta, qual é a sensação de uma criança bater na bola? A gente jogar um tênis, aí a gente entra na bola vermelha, ela consegue jogar. O que uma criança faz quando está jogando videogame e põe lá um joguinho? Perde uma vez, reseta. Perde outra vez, reseta. Ele perdeu 3 vezes, ele muda de jogo. Ele fala, esse jogo não é para mim. O tênis não, o tênis é para ele. Ele começa a trocar bolinha. E isso tudo depende da forma como você faz, o seu material, obviamente, pedagógico, mas hoje é possível o cara sair feliz batendo direita, esquerda, sacando e pontuando na primeira aula. Que demais. Coisa que na nossa época, né, o cara para sacar depois de 3 meses. Agora você pode sacar, bater paredão, nem pode. Agora a gente está estimulando ele bater, jogar na rua, ensinar. Existem materiais adaptados com material reciclado, então a criança, mesmo na escola, onde tem um nível socioeconômico alto, a criança curte fazer a sua própria raquete de papelão. Ele ensina, ele leva esse ensinamento lá para o condomínio dele, para a família dele, e ensina ele a fazer uma raquete e vão brincar de rebater com o implemento. Então 1-0 para o tênis nesse sentido, né? Os benefícios inerentes da modalidade, não só técnico específico, são enormes, né? O que é a vida dentro de um processo de um vestibular, de um concurso público? É você contra a máquina, né? Se a gente pegar a essência do tênis, agora acabamos de terminar o US Open, 128 na chave masculina, 128 na chave feminina. Só um dessas chaves não perdeu. O resto foi aquele cara que levou os 2,6 milhões. Isso também é uma coisa que fica muito na cabeça. Olha, premiação, quero jogar. A gente não alimenta muito essa via, porque a gente sabe o quanto a pendeira é fina. Mas os outros benefícios, isso é garantido. O cara ser resiliente. Nos eventos que a gente faz, por exemplo, eventos festivos, eu digo festivais, festival de jogos, não existe a premiação do resultado. Existe a premiação do rendimento. Então, além da medalha de participação que o seu filho vai levar, os próprios jogadores da quadra que ele está vai eleger qual é o cara que teve mais garra, qual é o cara que teve mais fair play, qual é o cara que foi mais corajoso. São elementos que a gente vai levar para a vida. Isso aí os outros esportes oferecem? Claro que oferecem, todos esses oferecem. Mas nós estamos falando de um esporte individual, que embora seja desenvolvido em grupo, ele é predominantemente individual. Então você prepara essa criança. A gente tem, só para você ter uma ideia, aquele garoto que está na escola, que é o frangueiro do gol, é o perna de pau do futebol, é o cara que não faz cesta.
ele se encontra no tênis, a autoestima, o depoimento dos pais, a autoestima dele aumenta. Ele levanta a cabeça para ir para a escola, ele espeta uma raquete na mochila dele, ele vira super-homem, porque os outros não sabem fazer o que ele sabe. Então, para ir, só nisso, a gente percebe que a gente está contribuindo para a formação de vários indivíduos, entendeu? Daí, a gente extrair alguém é um passo bem longo. A gente tem um caminho? Tem. Esse cara consumindo tênis, vamos chamar assim, aprendendo a jogar, ele vai ter um esporte para a vida dele, para a vida toda? Vai ter. Ele vai jogar. Pessoas de 80 anos jogando. Então, a saúde está garantida, se for um cara garantido no sentido de prática de atividade física, de assiduidade na prática esportiva, ele e uma pessoa, ele um paredão, ele pode praticar a sua atividade física, entendeu? Você falou dos festivais, o Ayrton, me fala como é que o pessoal sabe, se informa onde vai ter um festival, em que datas tem, é tudo no site da Confederação, onde é que é a principal fonte de informação? Ó, o programa Jogue Tênis nas Escolas, toda a apresentação está no www.cbtênis.com.br, na aba capacitação, e ali tem um ícone programa Jogue Tênis nas Escolas que vai ter a apresentação, um PDF com toda a apresentação, todos os contatos que precisa fazer ali para você ter o tênis dentro da sua escola, e também tem o link para o módulo escolar EAD. Os festivais, eles não são abertos, porque a gente não tem espaço físico para fazer isso mais. Graças a Deus a gente tem um volume muito grande de crianças. O que acontece? A gente convida as escolas que têm dentro delas implantado o programa Jogue Tênis nas Escolas. E aí eles são convidados via um processo interno de comunicação, não somos nem nós que mandamos direto, tem que passar por os coordenadores, revisão de texto, escola, não pode ter um erro. E aí essas crianças se inscrevem gratuitamente, né? É importante dizer isso, porque ele também limitaria se a gente cobrasse. Então existe uma força-tarefa dessas empresas gestoras, com o apoio da CBT, para poder viabilizar isso. Então, poxa, a gente utiliza mais ou menos 35, um exército de árbitros, que a gente chama de árbitros educativos. Esse é o termo, né, para fazer esses eventos. É alguém que vem orientar dentro de um jogo contra uma pessoa que ele nunca viu, mas não vem punir nesse primeiro momento. É formativo essa parte. Claro, são dois momentos. A bola vermelha e a bola laranja a gente faz desse jeito, aí todo mundo vai embora, porque o volume é muito grande, para dividir. Num segundo momento do evento, vem a bola verde e a bola amarela. Aí já tem um pouquinho mais de rigidez na questão das regras, de um futsal, mas também ainda estamos orientando ele. Para depois a gente chama de pré-federados, né? Para depois a gente encaminhar esse cara para jogar torneios federados nas suas regiões. Ayrton, para encerrar, eu vi que você mandou para mim um PDF imenso em espanhol, que você quis testar meu espanhol, né? Mas você mandou um PDF imenso e muito interessante sobre esse novo programa que a ITF colocou, que é o Junior Tennis Initiative, que parece que foi lançado em 2020. Eu queria saber se nós já temos no Brasil, está implantando, e que diferença ele tem em relação ao Jogue Tênis nas Escolas. O JTI, como é chamado, aí o Junior Tennis Initiative, ele já está implantado em mais de 140 países. Ele foi implantado no Brasil em 2020, em plena pandemia. A Confederação Brasileira me convidou para fazer a coordenação nacional e eu aceitei. E ele é um projeto muito interessante mesmo, como você viu. Eu te mandei em espanhol, Zé, não é para te esnobar não, é porque é o que tinha na mão ali naquela hora, tá? Na realidade, está sendo construído uma apresentação em português mais resumida, mas ali eu quis te colocar na íntegra, porque tem as chaves. Ali tem umas chaves, é um monitoramento desde quando a criança entra no tênis até o alto rendimento de 14 anos. Então é monitorado os 20 melhores jogadores de 12 e 14 masculino e feminino do Brasil, pelo ranking, não tem outro jeito, um ranking da CBT, e a parte de que refere-se à massificação está muito atrelada a uma proposta da ITF de massificação, de desenvolvimento, de fomento da modalidade, um projeto ambicioso. Hoje nós temos 89 milhões de praticantes de tênis no mundo. O Brasil tem 2,6 milhões
desse número. A ITF tem a proposta em 2030 subir 30%, o projeto 30 por 30. Então precisa realmente ramificar e pulverizar ações com os projetos magníficos, sociais, que eu não quero falar um de cada vez, mas porque eu vou esquecer de alguém, vai ser injusto, mas tem o Instituto Ícaro do Duda que está fazendo, a Patrícia Medrado que vem fazendo excelente trabalho, comentei do Bola Dentro, tem a Rede Tênis fazendo por um lado, está todo mundo mobilizando um volume muito grande de pessoas e a gente tem que tomar conta para não desperdiçar gente. O programa Play and Stay, as pesquisas mostraram que antes do programa, a criança, depois de 6 meses, 70% saíam. E aí, agora com o programa, com essas bolas, com esse sucesso garantido em passar a bola por cima da rede, pontuar, inverteu, 30% só sai. Então, a gente fazer isso em grande escala, essa é uma das propostas, massificar. Outra, realização de eventos. Festivais, onde a criança ainda, e o adulto também, não é? Quando eu falo sobre massificação, uma coisa importante são os formatos que você faz esse evento, né? Quebrar aquela rigidez de fazer eliminatória simples, porque é mais fácil, porque a gente sabe que tem uma equação, quantidade de inscritos versus número de quadras versus tempo, mas criar jogos adaptados, né, sistema de jogos adaptados que não tenha mais o eliminatória simples, que a gente consiga fazer jogos de múltiplos, campeonatos com múltiplos jogos, seja ele pelo menos uma chave de repescagem, que a pessoa joga a repescagem, compondo com uma chave de dupla, seja ele com grupos pequenos, eu tenho um volume X de inscritos, divido e fragmento esses para ele ter múltiplas experiências dentro da quadra, porque por mais que nós saibamos que é um evento formativo, a criança não dorme quando vai jogar aqui. Ela fica ansiosa, então ela tem que estar bem preparada. Se eu estou nervoso já, não dormi, vem aqui e tomo um pneu, eu acho que eu não estou fazendo um trabalho muito legal para reter esse cara, né? Porque vai frustrar. Tem aqueles que vão voltar e falar, não, agora eu vou. Existe, mas a gente tem uma gama muito grande, principalmente nessa geração que a gente tem aí, que chamam de Nutella, que não tem uma resiliência muito grande. Então é capaz que pelo um evento que a gente programou com uma boa atenção, a gente fez de uma maneira, de um formato, a gente na realidade deu um tiro no pé. A gente criou uma porta de saída para essa criança. Então, o formato chama atenção nisso, é muito importante que seja acolhido, que tenha atividades prazerosas, paralela para a família, um aproveitamento para fazer uma palestra, para conversar com uma nutricionista, com um psicólogo, compor isso. Dentro do JTI, tem também o foco dos pais. Né? A ITF fez com a ajuda de uma universidade britânica, 2 psicólogos, olha bem, escuta bem o que eu vou falar, psicólogos de pais de tenistas, especificamente. Que loucura. Eles construíram 2 cursos, 2 cursos maravilhosos para pais. Então, esse triângulo que a gente sempre, jogador, pai, treinador, aquelas conversas de o jogador tem que ser órfão, uma utopia absurda, um absurdo isso, né? A gente brincava muito no passado, mas isso realmente, a gente precisa da família junto. A orientação para os pais. Como é que eu tô conduzindo? Então é muito curioso porque é tudo científico, é por meio de pesquisa que eles chegaram, não é astrologia. Então, exemplo, faz aí uma dinâmica de grupo com os pais. Faça a pergunta, vou dar um spoiler ali do curso. Se eu aplaudir o adversário, eu como pai, aplaudir o adversário do meu filho, o meu filho vai gostar? Em princípio, você imagina que não. E saiu na pesquisa, acho que 80% que sim,
centenas, milhares de crianças entrevistadas para fazer isso. Então, essa orientação e o quanto o pai pode contribuir, sabe aquele pai grade que fica lá gritando? Quanto que esse cara pode ter algum instrumento na mão, contribuindo para anotar, porque não tem o professor toda hora junto, para anotar trazer alguma informação para o professor relevante, orientada pelo próprio, isso não está no curso não, isso a gente está construindo aqui pelo programa Joga Tênis nas escolas mesmo, para poder, o pai é que vai levar, o garoto não vai sozinho. Então ele já está lá. Vamos dar uma função produtiva para ele, para trazer essa informação e a gente trabalhar em conjunto aqui. Essas chaves de sucesso, de objetivo, tem também a questão de detecção de talento, de extração. Eu acho que eu também pactuo da ideia de que se eu tenho um programa e se eu tenho alguém fora da curva físico, técnico, mental, por que não eu pinçar esse cara e direcionar esse cara para um centro de treinamento, dar o caminho para ele, né? Não precisa necessariamente adotar e dar tudo, mas olha, dirigir, orientar para onde ele vai fazer. Então é um programa maravilhoso, o JTI, assim, eu tô dentro dele já vem outras debates, né? O ano passado teve a discussão do pessoal da Austrália, da altura ideal da rede do programa, se estava legal, que eles estavam na hipótese de que o máximo possível de altura para uma criança seria a metade do corpo dele. E se a gente for ver uma criança pequena, 80 centímetros, que é a bola laranja, passa disso. Então a gente fez já o mundo inteiro aí que tem o implantado JTI, fez um evento teste, fazendo eu e você, jogamos com 80 centímetros, depois a gente faz de novo, fizemos esse mesmo jogo com 65 centímetros. E você, num link, você abastecia, alimentava de informação o seu sentimento, o que você sentiu dessas duas situações, os seus professores que estavam lá, o seu pai, o organizador, todo mundo imputando informação para chegar à conclusão, e vai sair alguma coisa, ainda não saiu esse resultado do que vai acontecer, pode ser que altere sim a altura, eu espero que sim, a minha visão, eu acho que teve mais velocidade o jogo, a criança foi mais pro ace, angulou mais, teve mais espaço para angular a bola, muito mais próximo da realidade. Então, assim, em resumo, é uma atenção especial na questão de formação dessa criança, desde quando ela entra com 3, 4, 5 anos, uma atenção para os centros que desenvolve isso, e também um monitoramento dessa galera que joga bem, do alto rendimento, porque existe o alto rendimento de 8, 9 anos, só que o alto rendimento de 8, 9 anos não está treinando igual um profissional, ele está cuidando da formação, da montagem do corpo dele, para quando ele já atingir a idade ideal, todas as capacidades e habilidades motoras que ele vai precisar lá na frente. Ayrton, poxa vida, muito obrigado. Essa aula que você deu aqui pra gente e principalmente mostrando o trabalho que está sendo feito na nossa base, que é uma coisa que eu brigo muito, porque eu acho que enquanto a gente não investir seriamente na base, a gente ficar brigando só lá na ponta da pirâmide, porque a gente vai estar sempre correndo atrás e essa disputa, principalmente no tênis, como você falou, são tão poucos que conseguem chegar lá, a gente precisa realmente muito mais da base do que do alto da pirâmide. Obrigado e parabéns e sucesso agora para esse novo projeto. Eu que agradeço, Zé. Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida é só entrar no site da Confederação Brasileira de Tênis, como eu falei, ou no Instagram também tem o link do programa Joga Tênis nas Escolas, que é prog_jogue_nas_escolas. É um pouquinho confuso, mas a hora que você colocar prog, de PROG _ já vai aparecer lá, e também a gente pode se comunicar, ver como a gente pode ir até a tua escola, ver como a sua academia pode ser uma célula receptora, enfim, entrar nessa tribo para empurrar a pedra para o mesmo lado. Obrigado, viu, pela oportunidade, Zé. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.